Graça e paz, aqui é o pastor Márcio, eu sou o coordenador do Instituto Bíblico Graça Irresistível e também professor da Introdução à Teologia Sistemática. Nós vamos hoje começar a nossa primeira videoaula do nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática, esse curso que é dado à distância pelo Instituto Bíblico Graça Irresistível, IBGI, o Instituto que é um projeto que nós temos já desenvolvido desde 2004 e agora nós não só estamos ministrando o curso presencial, mas nós estamos também ministrando o curso à distância. E o primeiro módulo que nós vamos ministrar é justamente de Introdução à Teologia Sistemática, ou como é chamado também de prolegômena, que é uma palavra grega que quer dizer introdução, e nós utilizamos essa expressão para falar da introdução à teologia sistemática. Antes de começar a abordar a apostila, e essa aula será apenas com respeito à parte introdutória da apostila que os alunos já têm disponível no site, há uma frase de Francis Schaeffer que ele diz o seguinte: a igreja tem futuro em nossa geração? Creio que corre perigo. Está prestes a passar por maus bocados. Enfrentamos pressões presentes e uma manipulação presente e futura que se tornará tão intensa nos dias por vir, a ponto de fazer batalhas dos últimos 40 anos parecerem brincadeira de criança. Francis Schaeffer falou isso no livro dele, A Igreja do Século XXI. É importante dizer que quando ele afirmou esta verdade, ele morreu no início da década de 80, e ele diz que as lutas que a igreja haveria de enfrentar no século 21 fariam com que as lutas dos últimos 40 anos, ou seja, 40 anos antes da década de 80, fossem consideradas como brincadeira de criança. Ele fala de um período de manipulação, de grandes lutas para a igreja no século 21. Francis Schaeffer não foi nenhum profeta, obviamente, mas ele pôde discernir a tendência cultural, as lutas e as batalhas que a igreja já estava vivendo no século passado, no final do século passado, e que elas se tornariam ainda mais profundas e mais difíceis no século 21. E é justamente isso que tem acontecido já no nosso tempo, nesse início de século 21. Temos visto um momento em que a igreja está passando por grandes ataques culturais, lutas das mais diversas, e infelizmente, por falta de um preparo teológico, por falta de boa instrução, por causa dos falsos pregadores, dos falsos pastores, os crentes, na sua maior parte, não estão prontos para enfrentar esses ataques. Isso faz com que o nosso curso se torne muito importante, porque fará com que os crentes que fizerem possam ter as suas mentes mais ampliadas no que diz respeito à riqueza da teologia que tem sido desenvolvida nesses 2000 anos de história da igreja, e também fará com que você tenha condições de enfrentar os desafios que estão presentes e aqueles que ainda hão de vir contra a nossa fé. Ao falar disso, na introdução, que é o nosso propósito nesse primeiro vídeo, de tratarmos, nós vamos falar sobre a importância de estudar teologia. Infelizmente, existe uma grande resistência de muitos crentes de estudar teologia. Mas quando nós estudamos teologia, a nossa mente ela é elevada, ela é amadurecida, porque o estudo teológico, teologia, ela é o estudo de Deus. Então, mesmo aqueles que dizem condenar estudar teologia, que teologia nos torna frios na fé, que acaba com a espiritualidade, que é uma visão completamente contrária ao que a Escritura nos ensina, ainda estes que condenam a teologia, eles ensinam teologia nas suas igrejas. Então a questão não é estudar ou não estudar teologia, mas é se a teologia que nós defendemos é uma teologia bíblica, é uma teologia fundamentada nas Escrituras. Falando sobre isso, Charles Spurgeon, considerado aí o príncipe dos pregadores, em uma de suas mensagens, quando ele tinha apenas 21 anos de idade,
Ele falou o seguinte sobre estudar sobre Deus: nada é melhor para o desenvolvimento da mente do que a contemplação da divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem na sua imensidão, tão profundo que o nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas, derivando deles uma certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho: olhe, sou um sábio. Mas quando chegamos a esta ciência superior e descobrimos que o nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade e os nossos olhos de águia não podem ver a sua altura, nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente: nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente do que os pensamentos sobre Deus. Observe o final da declaração de Spurgeon: nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente do que os pensamentos sobre Deus. Pensar sobre Deus não somente humilha a nossa mente, nos fazendo ver quem somos realmente diante de um Deus tão grandioso, como também estudar sobre Deus expande a nossa mente, nos faz enxergar a realidade de uma forma muito mais profunda. Não há como você estudar teologia e continuar da mesma maneira. Não há como você estudar teologia e continuar com um coração orgulhoso. O coração do homem, do crente, é humilhado diante da grandeza, do poder, da glória e da majestade de Deus revelado nas Escrituras. Portanto, o que eu quero mostrar a você é que é incoerente para a vida cristã não estudar teologia. É incoerente para o cristão pensar que pode conhecer a Deus a partir simplesmente da sua experiência, das suas deduções, e não a partir da Escritura, não a partir daquilo que Deus ao longo dos séculos vem fazendo por meio de várias escolas teológicas, de teólogos que Deus levantou e continua levantando para poder confrontar as heresias, os falsos pregadores, homens de Deus que foram levantados para se debruçar na palavra de Deus e meditar nela e desenvolver teologia a partir de uma provocação feita por parte dos hereges, por parte das suas heresias. É importante dizer que a heresia que a igreja às vezes sofre como ataques dentro dela por causa dos falsos pregadores é uma maneira providencial de Deus de desenvolver a teologia, porque na medida em que esses pregadores são confrontados por essas falsas pregações, os teólogos são confrontados por essas falsas pregações, eles então são levados a estudar mais a palavra de Deus, são levados a meditar mais nas Escrituras, e com isso então eles começam a dar respostas bíblicas a estas provocações. Por isso então, nesse primeiro momento, eu quero trazer à sua mente essa reflexão, a primeira parte do nosso estudo na introdução, a importância de estudar teologia, e a incoerência de afirmar que estudar teologia não é importante para o crente. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, que essa fala, ela não condiz com a realidade. E é justamente por você pensar o contrário disso que você está fazendo esse curso, porque você quer aprender teologia, você quer aprender sobre Deus, e a fonte que nós vamos buscar esse conhecimento é a Escritura. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a fonte para aprender teologia, que é a Escritura. Mas eu gostaria primeiramente de deixar esse vídeo para que você possa meditar e ler e refletir sobre esta realidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.